Elas mudaram e estão mudando a nossa história. Mas você conhece a história delas? Olá pessoal, eu sou a Tamires do blog Historiar e hoje eu tô aqui para indicar um livro para vocês, que é esse aqui, O Extraordinárias, da Duda Porto de Souza e da Ariane Carraro. Gente, talvez vocês não tenham visto, mas eu falei sobre como eu me senti quando esse livro chegou aqui em casa. Porque assim, eu ganhei da Companhia das Letras, vou aproveitar para agradecer. Muito obrigada, Companhia das Letras, eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse livro, porque assim, quando eu vi que tinha lançado, eu já coloquei na lista de desejados do Scooby. Só que assim, eu ia demorar para comprar, né, porque lançamento normalmente é mais caro, então eu ia demorar bastante para comprar. Então, quando eu vi que chegou aqui em casa esse livro, eu fiquei, Deus, eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo. E logo comecei a ler, né? Eu não esperei. Já comecei a ler na sequência porque maravilhoso, né? Maravilhoso. Olha essa capa, olha essa coisa linda. Gente, a proposta é maravilhosa. Pessoal, o Extraordinárias, ele é do gênero biografia, tá? Ah, então ele é chato? Não, gente, ele não é chato. Eu também não gosto muito de biografia, né? Eu acho um pouco cansativo. Mesmo as biografias que eu leio de pessoas que eu gosto, eu acho um pouco cansativo. Só que esse livro aqui é diferente, porque ele não é uma biografia de uma pessoa só. São de várias mulheres extraordinárias. E assim, ele não tem aquela sequência inacabável de informação, tá? É uma biografia resumida mesmo, até porque são várias mulheres, não tem como ficar contando toda a história com detalhes, tá? E o mais legal é que assim, é uma biografia resumida, são pequenos detalhes e a gente sente vontade de pesquisar depois um pouco mais, né, sobre a vida dessas mulheres. E estando pesquisando, a gente está estudando, estudar é tão legal. Então eu achei essa proposta assim maravilhosa mesmo, tá? Extremamente interessante e que faz com que a gente vá além, porque a gente não vai querer ficar só aqui. A gente vai querer conhecer mais, tá? Várias vezes eu estava lendo sobre determinadas mulheres e eu parei e quis pesquisar mais e entender melhor. Então, gente, é sensacional, é incrível, é um livro maravilhoso mesmo. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona esse livro antes de eu falar mais sobre o que eu achei sobre ele, tá? Ele é assim, gente. A gente tem aqui a biografia, né, uma pequena biografia de várias mulheres que, cada uma a seu modo, revolucionaram o Brasil. Então, olha só o sumário. Tem muitas mulheres. Então, por que eu falei que não é cansativo? Porque é assim, gente, ó. A primeira mulher que elas citam é a Madalena Caramuru. Olha como é que funciona isso aqui. A gente tem, primeiro, aqui algumas informações sobre a Madalena. A gente tem aqui, então, a ilustração, que depois eu vou falar sobre essa parte das ilustradoras. E nas próximas duas páginas, ó, aqui e aqui, a gente tem mais algumas informações sobre a Madalena. Depois acaba. Depois a gente vai para a próxima mulher extraordinária, que é a Dandara, e segue o mesmo padrão. Então, gente, é por isso que eu falei que não é cansativo. A gente tem... é pouquinha coisa mesmo, assim, não que esteja faltando. É resumido, a gente tem um panorama geral e aí depois, se a gente quiser, a gente pesquisa mais sobre essas mulheres, tá? Mas com o conteúdo que tem aqui, a gente já consegue perceber a razão que fizeram com que elas fossem mulheres extraordinárias que revolucionaram o Brasil. Gente, olha só. Essas mulheres que são citadas aqui, elas são das mais diversas áreas, elas são das mais diversas frentes, elas são dos mais diversos lugares, tá? Então a gente tem, por exemplo, enfermeiras, a gente tem artistas, a gente tem ativistas, a gente tem heroínas, inconfidentes, líderes políticas, a gente tem de tudo aqui. Então a gente tem uma porção de mulheres das mais diversas áreas que foram extremamente importantes, que revolucionaram de fato o Brasil e que eu fiquei tipo, eu não conheço essas mulheres, eu nunca tinha ouvido falar dessas mulheres. Isso me deixou muito triste, porque assim, são mulheres sensacionais, são mulheres incríveis e que eu nunca tinha ouvido falar. Gente, eu nunca tinha ouvido falar, nas escolas principalmente. Então, talvez seja um erro meu, né? Talvez seja um defeito meu de ter passado despercebido, alguma coisa assim, mas eu não conhecia muitas das mulheres que estavam aqui. E eu conversei com algumas pessoas, e essas pessoas também não conheciam muitas das mulheres que estavam aqui. Então eu vou citar alguns nomes para vocês de mulheres extraordinárias que eu nunca tinha ouvido falar, o que é muito triste, porque significa que elas não recebem a glória que elas mereciam receber. A Madalena Caramuru, que foi a primeira que eu mostrei aqui da primeira página, ela foi a primeira brasileira alfabetizada e eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher.
A Nízia Foresta, que foi uma ativista em diversas frentes, eu nunca tinha ouvido falar dela. A Ana Nery, gente, que foi a primeira enfermeira de guerra, nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Ada Rogato, que foi uma aviadora extremamente destemida e eu nunca tinha ouvido falar nela. E a Zuzu Angel, gente, que foi uma estilista. A história da Zuzu Angel, gente, me arrepiou assim do início ao fim. E eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher. Eu fiquei tipo, como assim eu nunca ouvi falar dessa mulher? Por que ela não é mais comentada? E aí, é claro, tinha alguns nomes que eu já conhecia, como a Dandara, a Anitta Garibaldi, a Princesa Isabel, a Anitta Malfatti, a Carolina Maria de Jesus e a Marta Vieira, jogadora de futebol. Só que eu fiquei assim, gente, como é que pode? Por que a gente não fala mais sobre essas mulheres? Por quê? Se elas tiveram papéis tão importantes na nossa história, por que a gente não fala mais sobre elas? E aí eu terminei de ver esse livro com muita vontade de trabalhar com ele na escola mesmo, assim. E eu ainda vou fazer isso em algum momento. Porque, gente, essas mulheres, elas precisam ser mais conhecidas. Não dá pra gente deixar elas serem esquecidas pelo tempo. Não tem como. Elas são sensacionais, elas são extraordinárias, elas precisam de mais reconhecimento pelas coisas incríveis, pelas coisas maravilhosas, pelas coisas extraordinárias que elas fizeram. Eu adorei a organização do livro, tá? Eu adorei mesmo. E eu adorei todo o trabalho aqui feito no livro, tá? Desde a capa, que tá linda. Eu amo essa capa. Eu acho ela linda. Eu fico admirando ela, essas luzes, essa coisa maravilhosa. Essa capa tá incrível. Quanto às fontes, tá, gente? Dos nomes aqui, né? Dos títulos aqui também. E as ilustrações são maravilhosas, tá? Deixa eu falar aqui das ilustradoras, o nome delas, tá? A Adriana Komura, Bárbara Malagóia, Bruna Cis Brasil, Helena Sintra, Joana Lira, Laura Ataíde, Loli, Veridiana Scarpelli e a Yara Kono. Gente, as ilustradoras arrasaram, tá? As ilustrações são maravilhosas. Cada uma tem algumas características específicas, né? E individuais. Mas todas as ilustradoras arrasaram. Tá lindo, gente. Esse livro tá lindo, esse livro tá incrível. Tanto de estética, assim, tanto na beleza dele, né, na aparência, quanto no seu conteúdo, que é maravilhoso. Então, a Duda e a Ariane, assim, fizeram um trabalho maravilhoso. E uma informação importante que tem aqui no final, tá, na última página do livro, esta obra é um trabalho conjunto de várias mulheres. Foi escrito pela Duda e pela Ariane, editado pela Mel Brites e a Natália de Mambro, preparado pela Lígia Azevedo, produzido pela Gisela Creme e a Fernanda Bell, revisado pela Carmen T.S. Costa e pela Adriana Moreira Pedro, e teve o design de capa de miolo criado pela Tamires Oliveira. Tá, gente? Então o trabalho é todo assim na íntegra, resultado de uma união entre várias mulheres, tá? Então é isso aí, pessoal, não tenho mais o que falar, só elogios mesmo. Eu amei, extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil, amei, amei, amei muito mesmo. 5 estrelinhas, é um livro que eu vou ficar relendo, né, ao longo da minha vida. E se der tudo certo, algum dia eu pretendo trabalhar com ele na escola, porque precisa, gente, precisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixem um comentário contando se vocês já leram, ou se vocês têm vontade de ler esse livro, ou se vocês ficaram com vontade de ler depois do vídeo. Não esqueçam de dar um like, porque ajuda bastante, se inscrever no canal e ativar o sino, né? O sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!